Meus amores. Fala, minha gente. Olha o luxo. Estamos Nós estamos chegando. concluindo uma semana. Isso é Coisa um boa, luxo. Começamos e tivemos um feriado no meio da semana e hoje sextou, né, minha gente? Coisa boa, hein? Sexta-feira chegando, pra gente poder dar aquele descanso. Se bem que a sexta é mais corrida também, né? Mas, Pra amigo, acertar algumas coisas. Mas, amigo, correr para aí. para um descanso. Então, Delícia. é correr pro descanso. Não, é que eu ia dizer assim, amigo, ele não falou nada ainda. Então, mas eu puxei pra ele. Boa tarde! Boa Na tarde. verdade, pastor. eu tava pensando num negócio que era legal não falar. E eu fiquei pensando, o que eu falo em todo lugar? Porque eu pensei assim, você veio toda luminosa, né? Esses dias aí e tal. Ah. E é muito bom. Aí você saiu da luminosidade e foi direto para açaí de novo. De novo. É verdade, Mas hoje né? o açaí hoje está contrastado com esse cinza, já que lá fora não tem sol. É o cabinho aqui do em São açaí. Paulo. É o cabinho do açaí. É, que fica segurando Não, ali, mas ó. essa piadinha de vocês hoje não foi a melhor. A minha Não. piada... Trabalha outra. Mas a minha Trabalha piada outra. é autônoma. É pra... Tá É verdade, hein? feriado só foi aqui no estado de São Paulo, eles ainda estão aqui tentando ver a piadinha para encaixar, mas não deu. Mas nós- virar ao longo do programa, quem virar. sabe? Quem E o sabe? tema do programa de hoje? O tema do programa de hoje, família, pastor Aleixo, Darleide. Não, mas qual esse que é o título do programa, né? Hã? O nome do programa é Entre Família. É. Não de hoje, é todo dia. É todo dia. Mas, Ontem eu sugeri que o nome do programa podia ser também Entre Amigos. entre amigos. Porque amigos mais chegados que Família. irmãos. É uma família dura para sempre, né? Amigo a gente tem escolha. Não te escolha. Ó, mas no programa de hoje, o tema do Entre Família é família. E o propósito da família, qual é? A gente vai descobrir não, talvez reforçar o que a gente já sabe ou até aprender coisas novas aí sobre o principal propósito da família. Qual é o propósito de Deus com a família aqui nessa terra, hein? A gente vai saber, vamos viajar aí por alguns desses pontos onde a família, ela pode se tornar rede de apoio, para todos dentro, E para fora pode ser também inspiração. Eu acho que se a Claro, gente considerar opa. famílias que inspiram outras a ser família, a ter de fato uma unidade e uma união também como propósito de existir como família, e não somente estar junto, trabalhar, estudar, construir patrimônio, mas o que mais? O que mais, não é, As Alex? coisas que eu mais tenho contato e enfrentado são as concepções das pessoas que acham que o propósito da família é deles para eles mesmos. E a gente até fala isso quando termina casamento. Que seja feliz, seja feliz, como se eles fossem felizes antes. É verdade, né? Isso mesmo. Isso mesmo. O seu Bom, propósito para tudo é felicidade. felicidade e a Levar procura da felicidade. felicidade tem sido o encontro da tristeza. É o propósito, é o propósito. Então isso aí é super importante para você. Para que Deus te uniu? Isso Pois muito é. importante. boa pergunta. E hoje nós teremos aqui alguns convidados, viu? Uma família que vai mostrar como eles têm sido não só para eles, mas para os outros também, né? Como têm sido acolhedores, como têm sido a missão, inspiradores, né? A missão de levar Jesus dentro de casa e fora de casa também. E vai você ser uma conhecer. provocação. Eu também vai acho. De um encostar jeito todo mundo bem- na parede. De um jeito bem inusitado. Gostei muito. Inusitado quero dizer diferente mesmo. Verdade. Que são família dentro de casa, família na rua também. Você fica com a gente para saber tudo mais. Está chegando o Lucas trazendo o hashtag de hoje, suas notícias. Hoje ele que tá de solzinho, você viu? Tá brilhandinho. Hoje eu tô iluminado. Iluminado. Não tanto quanto, porém... Não, jamais. Não, Não aquele destaque, né? tem nada igual. Jamais, não. Isso aqui eu já tô bem tranquilo. Boa tarde pra vocês, Boa meus tarde, amigos. querido. Lucas. Vamos estar juntinho com vocês. Boa tarde pra você também de casa que tá com a gente aqui. Vou falar o seguinte. Foi publicada uma matéria num jornal francês falando que está sendo retirado um público, os moradores em situação de rua que estão próximos aos lugares ali onde vai ser sediado as Olimpíadas, alguns lugares estratégicos. Um outro jornal quis saber um pouquinho mais sobre isso para saber o que de fato está acontecendo. Vou falar sobre isso e também o que a prefeitura fala dessa notícia. Vou falar também, pessoal, que o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, ele publicou hoje de manhã falando que vai ser proibido que esse público seja internado em clínicas terapêuticas. O porquê disso e o que pode suceder, daqui a pouquinho eu conto aqui no hashtag. Exato, obrigado, Lucas. Bom, e nesse clima de família, daqui a pouco a gente volta e trazendo já essa temática do programa de hoje para a gente conversar bastante, é ou não é? Sim, até já.
Eita, que é bom demais nesta sexta tarde com você. E que seja uma tarde muito agradável, seja uma tarde, como já disse algumas vezes, só no encontro de hoje, inspiradora também. E desde agora desejando para você um feliz sábado. Para você que é guardador do sábado, nós ficamos felizes numa sexta-feira à tarde, esperando as horas de descanso, do dia de descanso, dia separado, abençoado, santificado pelo próprio Deus, o Criador. Desde agora, feliz sábado para você. Você pensa, pô, é louco, sexta-feira à tarde. Desejando feliz sábado, E como as assim, coisas né? de Deus são uma loucura, né? É uma loucura. Não, e deixa eu falar que sexta-feira tem um cheirinho diferente no ar, né? Claro, tem aquele cheiro de casa limpa, né? Tudo preparado, às vezes adiantando já o almoço de sábado, aquele bolo, aquele pão gostoso. Quem sabe agora alguém está aí nesses finalmente, fazendo alguns ajustes aí. Fica ligado no programa de hoje, não deixa o pão nem o bolo queimar, tá bom? Mas acompanhe a gente por aqui, aumenta o volume da TV, porque Entre Família de hoje, inspirador para você que quer fazer com que a sua família continue Mas sabe que levando nessas Jesus horas para outros eu também. lembro do pessoal que trabalha e vive, por exemplo, em grandes cidades. Não está em casa ainda, Não não tá. tem bolinho ainda assando, os preparativos são diferentes em determinadas situações, muito mais difícil, né, pastor? É desafiador, porque É. tem muita coisa contra você, né? Não Você não é? tem tanta autonomia. Mas eu queria dizer uma coisa, você que se sentiu desafiado aí, a Darlete falou um negócio sério. Pode ser que está parecendo uma loucura. Dê uma chance para você mesmo. Você fala assim, mas o que esse povo fala? Dê uma chance para você mesmo e experimente um sábado. Depois a gente conversa. Experimente e veja se Deus não estava certo. Muito bom. Muito bom. Perguntinha do dia para você participar, interagir com a gente. Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Primeiro anota o WhatsApp e já manda para a gente. Como que a sua família tem sido útil aí na sua comunidade, na igreja, na comunidade como um todo e para os membros da família, membros não, para os que têm a família, pai, mãe, filhos, mas os outros. Como é que chama? Família também, né? Os tios, parentes, enfim, né? Parente. Como tem influenciado Claro positivamente. que é família, Vinal. Ia ser o quê? Parente. Parentes, verdade. Mas é família. Parentes. É família, mas então, Ó, a família e os parentes. Boa, fechou. Mas assim, conta pra gente como é família mesmo, não é assim, o pai é missionário, a mãe faz obras de caridade. Mas Não, juntos, família, junto, pai, mãe, filhos, ou só a mãe com seus filhos, ou só o pai com seus filhos. Conta pra gente como é que funciona aí pra você, tá bom? É só isso. Muito legal. Eu fiquei Aí a gente pensando olha pra ele assim já. Tipo, eu já sei já o que você quer dizer, né? Igual a minha avó, quando olhava para mim, já sabia o que ela queria dizer. Ela falou dela, olha para mim, e eu já começo a ficar tenso aqui, porque eu vou ter que chamar o hashtag, e agora ficou marcado esse negócio de como chamar a hashtag, né? eu já te falei 1000 vezes que tá liberado. Mas, gente, vou precisar de uma terapia desse negócio de chamar a hashtag aí. Mas depois da vinheta tem o Lucas, e ele vai dar conta sozinho disso aí. Vocês falaram que só olham pro pastor, já fica ali esperando a chamada. Eu também já venho aqui para ele e fico olhando aqui, ó. O que Já que dá vem aquele dali? clima tenso, né? O que Já vem gera dali aquela dessa tensão vez? no coração dele. Automático. Obrigada, automático. Lucas, porque ele fica dizendo que sou eu. Eu não deixo as pessoas tensas, eu as deixo livres. Ó, como é que foi? Como é Bom, que é? É Você riu. automático. É porque disseram algo para você. Alguém... não precisa falar, né? Não sei, Numa reunião lá. não que você sei. Depois a gente... Ah. Vamos pra hashtag. Eu já peguei. Você quer que eu chame a vinheta de novo? Não. Você lembra aí, depois você conta. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Olha só, a Prefeitura de Paris está retirando imigrantes em situação de rua das cidades antes dos Jogos Olímpicos, que começa agora no próximo dia 26. Quem revelou isso foi o jornal francês L'Equipe. Olha só que o jornal The New York Times, ele resolveu acompanhar um pouco mais de perto sobre isso e descobriu que esses moradores em situação de rua, eles estão nas principais regiões próximas às cidades, aos pontos turísticos, estão sendo levados para outras cidades. As pessoas estão sendo levadas de ônibus para cidades vizinhas, que nessas cidades existem abrigos precários. Isso é o que diz o jornal The New York Times. Foi entrevistado um desses moradores e ele contou que é prometido habitações a longo prazo e também outros serviços sociais. Só que a realidade acaba sendo diferente quando eles chegam nessas novas cidades e que eles não conhecem. Olha só, o governo parisiense, ele nega que o envio de pessoas de ônibus esteja relacionado aos Jogos Olímpicos. Os funcionários não quiseram comentar um pouco mais sobre a notícia, sobre
essa notícia que o jornal falou, mas falou que se trata de um programa voluntário destinado a aliviar a falta de habitação de emergência ali em Paris. Chegaram a essa conclusão. Então a gente vê uma certa movimentação, os jogos se aproximando ali. Eu acho válido dizer que assim é uma notícia interessante para a gente refletir para além do que está sendo dito, porque tem assim muito romantismo, ou essa romantização de Paris. Eu estive lá há alguns meses, mais uma vez, e de fato a cidade estava mais organizada em função dos jogos já em andamento, todos os preparativos. Mas é uma cidade que nos últimos anos, aquele encantamento da Torre de Paris já era. Ao redor, uma das vezes que eu estive lá, ao redor tinha muita sujeira, tinha muito morador de rua. É uma realidade. Com certeza está havendo limpeza, sim, para ser cartão postal de novo nos Jogos Olímpicos. Mas não é uma cidade que tem esse encantamento, limpeza e beleza, como algum tempo atrás via-se na prática. Tem muito morador de rua. Tem lugares por onde eu passei que parecia uma favela no meio da rua, Sim. sabe? Então, essa notícia é de fazer pensar. Não tem lugar nesse mundo que esteja limpinho e cheiroso. Esse mundo está de cabeça para baixo e a gente precisa considerar o que isso significa, inclusive profeticamente, em termos de já foi a beleza da Terra. Eu acho que uma coisa importante, interessante a gente pensar, porque existe um evento que está expondo e exigindo uma coisa para além do evento. Nós, enquanto humanos, e na perspectiva carnal de entender problemas, a gente dividiu uma solução em 2 pontos radicais e a gente não consegue pensar além disso. Quando a Bíblia fala de situação de pobreza, como essa, por exemplo, ela dá uma análise muito mais complexa do que essa análise bipolar que a gente coloca. Então a Bíblia fala que uma pessoa pode estar numa situação dessa por culpa dela, e tem um grupo que não pensa dessa forma hoje, mas ela pode falar que ela pode estar por culpa pelo pecado de outro, ela pode estar pelo pecado de uma nação e ela pode estar pelo pecado que afetou a natureza. Então ela vai da preguiça do cara à catástrofe. E ela aplica essa forma complexa e dinâmica de entender o problema e assim ela resolve. Os nossos métodos de tentar resolver, eles se baseiam em 2 teorias e ambas têm muita colateralidade. Tira daqui, esconde, joga para debaixo do tapete, tira o pobre daqui, joga para colar. E joga o problema para outro. Seguindo aqui com a nossa próxima notícia, então, olha só, o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente publicou hoje pela manhã uma resolução proibindo a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. As comunidades, elas são entidades privadas, né, e sem fins lucrativos, que acompanham pessoas com transtorno devido ao uso ou à dependência de drogas. Sendo assim, apenas adultos poderão ser recebidos. O Conselho falou também sobre as denúncias que existem sobre violação nas comunidades terapêuticas por conta da idade, como trabalho forçado, a contenção física ali também e casos de intolerância. Também foi analisado a violação de direitos básicos, como contato ali com a família e também a restrições de acesso à educação. Mas qual que seria então a solução para isso? Nesse caso que foi divulgado, que foi passado hoje pela manhã, em caso de atendimentos de emergência e também de urgência, o acolhimento ele vai acontecer de preferência em centros de atenção psicossocial, que é o CAPS, e também em alguns hospitais ou então em uma unidade de acolhimento infanto-juvenil. Então, essa notícia foi publicada hoje de manhã, uma medida, a gente vai ver o desdobramento sobre ela e claro que a gente pode trazer outras informações aqui mesmo no hashtag, mas saiu hoje de manhã, a gente já traz para compartilhar com vocês aqui de casa, vocês estão ligadinhos com a gente. Pessoal, chegando no final de semana aí, durante esses próximos dias, frio, tá? Friozinho. Friozinho marcando aí o final de semana em algumas regiões do Brasil, né? Outras continuam aquele calor gostoso. Eu tô gostando. Tá bom, tá os legal, quentes né? frios, Você viu que no comecinho da semana ficou frio durante o dia inteiro, depois, aquele no comecinho da manhã que pegou mais, depois ficou mais tranquilo, você consegue até voltar, digamos, para casa sem a sua blusa, você pode pegar. É o famoso sai de blusa, volta suado. Exatamente. Bem isso. Só que é o seguinte, eu trouxe aqui para você, só para a gente poder ficar um pouquinho ligado, o que vai acontecer então nesse final de semana. Vou passar só algumas informações rápidas para cada canto aqui do nosso país. Não sei se vocês vão viajar para algum destino diferente, mas eu quero compartilhar com você também de casa. Vou falar aqui para o sul. Pessoal, seguinte, muito frio e chuva. Lá para o Rio Grande do Sul tem previsão de, em alguns lugares, temperatura abaixo de 0. Já subindo um pouquinho para Santa Catarina, tem previsão de muita chuva. Em alguns lugares, alagamento e também deslizamento de terra. Então tem uma certa atenção quanto a isso.
Já subindo um pouco, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e também o sul de Minas, bastante frio também para essas regiões. Já Mato Grosso, Rondônia e para o Acre, tem aquela friagem, temperatura um pouquinho mais gelada, mas tranquila. Quando que isso deve mudar um pouquinho mais para o sul e para o sudeste? Lá para o meio da semana, assim, a temperatura começa a subir um pouquinho mais. Amanhã vai fazer muito frio. Trazendo um pouquinho para São Paulo aqui para esse contexto, amanhã a máxima para São Paulo é 17, já domingo passa para 23 graus. Mas lembrando que ao pouquinho da semana, ao passar dos dias, a temperatura ela vai voltando. O que se espera, segundo os meteorologistas, para esse inverno de agora, vai ser essa gangorra. Vai fazer muito frio, depois calor de novo. Frio, calor de novo. Ai, ai, ai. Então não vai ser aquela... Vai ficar durante Já o período, vitamina C, depois né? termina. Vitamina C, bastante... E, Hã? vitamina D. Vitamina Vitamina D, verdade. É um tempo Sistema que- imunológico, né? Fortalecer bem. É um tempo em que pessoas que se demoram muito numa estação mais fria, quem tem depressão fica mais deprimido. Então é um tempo que impacta muita gente. Ô, Lucas. Oi. Obrigada. Bom fim de Valeu, semana pra Luquinhas. você. É isso aí, para vocês também. Não viu? vai dar No praia sábado. final de semana, hein, Lucas? Ih, vai estar gelado, vou nada. Mas dá o quê? Dá o quê? Academia. esse aí chega- Esse aí não Ah. falta nem no domingo. Até nesse final de semana vai ser a celebração do aniversário de 30 anos da Rádio Novo Tempo de Campinas. E eu vou estar junto com o pessoal, vou estar em 2 igrejas. Só não me pergunta agora quais são elas, viu? Vou estar em 2 igrejas. O marido vai estar por lá também. Em 2 igrejas ali da região, no sábado pela Afinal, manhã. você saber qual igreja você vai. Pois é que vão me levar para lá e para cá e eu ainda não Põe lembro. pelo menos o seu Instagram. Vou colocar no meu Instagram, boa. Olha. Sigam aí, acompanha lá. A Binal Júnior, ABNAL, tá bom? Isso. Aí eu coloco lá o tema. Muito bem. Semana passada, na sexta passada, ao final do programa, o pastor Robson Aleixo falou assim: olha, Darleide, se você quiser fazer uma live e tal. E fizemos na sexta noite uma live sobre casamento. Foi incrível. Casamento, recasamento, da continuidade do programa daqui. E hoje a gente volta a falar de família, que não deixa de ser falar de casamento também, mas família e com propósito. Qual é o propósito pelo qual Deus cria a família? Se a gente puder dizer sobre o propósito que ele criou o casamento, está ali associado, né? Deus é uma família. O Deus, conforme a gente aprendeu na Bíblia, o Deus que se revelou para a gente, é uma família. E fez questão que a gente continuasse pensando assim. O Deus que conhecemos é chamado de Pai. O Deus que se encarnou é chamado de Filho. Então, óbvio, o Deus é uma família. É uma família. E quando ele criou o homem à sua imagem, ele criou uma família também. E eu acho bonito quando você diz assim, Deus Pai, tem o seu filho, Jesus, e a igreja é chamada de esposa. Esposa, a noiva, A todos noiva. os termos da Bíblia, de uma ponta a outra, são termos familiares. O Gênesis começa com casamento e Apocalipse termina com casamento. Então, isso é muito interessante. E os termos que Deus fala para o relacionamento entre eles são as mesmas coisas que ele aplicou para o relacionamento entre nós. Então, quando Deus criou o ser humano, Deus não cria um homem, Deus cria uma família ao criar o ser humano. Ele cria uma família, ele criou 2 pessoas no 6º dia da criação. Então, se a gente pensar qual é o propósito, está claro, o propósito é que Deus seja conhecido dessa forma. Isso é tremendo, tremendo. E quando a gente olha para a primeira família lá, criada por Deus ali, né, Adão e Eva, e de repente vem os filhos dele, qual é o propósito? Que a gente vê ali, crescer e multiplicar, né? Deus diz, crescei e multiplicai. E o que mais que a gente pode tirar de todo esse contexto aí que Deus traz? Sendo eles a imagem A e imagem e semelhança de semelhança. Deus. Era para encher a terra da imagem de Deus. Vida, na lógica divina, gera vida. Quando uma vida se aproxima de outra, ou uma nova vida vai aparecer, ou aquela vida vai aumentar. Se você olhar para a lógica de Deus, nos primeiros 2 capítulos, isso acontece repetidamente. Uma vida gera outra vida. Então, a lógica da vida sempre é a multiplicação. É a mesma coisa que ele falou para a igreja. Ela tem essa mesma lógica. Mas se você for pensar, quando Deus chega para Adão e fala assim, Adão, você vai cuidar disso aqui. Então, ele dá um propósito claro. A relação que ele tem com a terra e com as vidas na terra. Quando Adão se aproximava de um outro ser vivo, aquele outro ser vivo tinha mais condições e tinha mais dinâmica na sua própria vida. Quando os seres vivos no Éden se aproximam um do outro, por exemplo, essa lógica que persiste até hoje. A abelha chegou perto da flor, haverá uma nova árvore. Isso é a aproximação. Então, quando Adão aproximava-se de uma galinha, a galinha não temia virar o frango assado.
A galinha sabia que haveria outra possibilidade. Então, essa é a dinâmica da vida. Então, ele dá um propósito para a nossa relação horizontal. Quando nós nos aproximamos, aquelas famílias geram potência para as outras famílias. E na relação vertical, é sempre demonstrar quem Deus é. Então, façamos a nossa imagem. Você é meu espelho, me demonstre. Cultive, lavre, faça que a vida se reproduza. Então, esse mandato que Deus deu para a família é isso aí. Isso é tremendo. A gente tem visto muito o valor das famílias, né, sendo colocado por terra, tentado, né, colocar por terra, mas Deus, ele sempre mantém, a gente sabe disso. E a gente sabe também que o papel dos pais, né, em transmitir esses valores para os filhos, em ensinar, né, algo como a gente vê na Pais Preparados, Filhos de Caráter. Melhor revista até hoje criada. Tá, Leide Alves, sensacional. Peça sua, viu? Se não tinha pedido ainda, peça sua. Revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Porque é o seguinte, ó, a gente precisa se preparar para preparar os nossos filhos e entendendo, né, essa responsabilidade que a gente tem diante da sociedade como um todo, mas principalmente diante de Deus, né? Porque são presentes dados por Deus. E transmitir valores, talvez que não foi recebido em casa, como, né, se preparar para transmitir algo que você não recebeu em casa, mas que Deus pode também preparar para conduzir, né? Olha, uma frase que eu escutei desde o meu primeiro dia fazendo teologia é: a ovelha não anda na frente do pastor. Isso não vai acontecer. Então, quando a gente fala do pastoreio familiar, você nunca vai entregar o que você não tem. E quando há necessidade de entregar algo para o filho, aquilo que vai ser entregue precisa ser desenvolvido em você para que você entregue. Você tem necessariamente que desenvolver algo para entregar. Quando nós entregamos e pensamos em herança como dinheiro só, você não está entregando uma bênção para o filho, está entregando a maldição. A herança é entregar para ele um valor que permanece depois da moeda. E isso é herança. Verdade. É lindo. É que às vezes a gente esquece de, como pais, ensinar aos filhos por que eles existem, por que nós existimos individualmente, por que nós existimos coletivamente. Como também tem gente que esquece que ter saúde mental também é desejo de Deus, para que isso seja provedor para a família de um ambiente saudável. E nós lembramos a você de pedir a revista Mente Feliz, é a nossa oferta durante todo esse mês, para que você de verdade se dedique a cuidar da sua mente e das suas relações. Uma das lições da revista Esperança, Mente Feliz, é sobre família, como lidar com os conflitos familiares, como lidar com os conflitos no casamento. Pede a sua revista agora, 12 21 27 31 21. Nós vamos para o intervalo e é o tempo de você ligar. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Até já. Voltamos. Voltamos, E né? o que a gente estava fazendo? Na verdade, senão? vocês não voltaram, vocês nem pararam, né? É sempre assim, minha gente. O intervalo aqui, ele também é acompanhado de risos, de boas conversas, né, Darlene? A gente estava lembrando aqui de algumas coisas. Pode falar, não pode falar? Não sei. Não, era coisa boa, pode. Não, era coisa boa, Mas excelente. vamos deixar para um programa especial. Verdade, daí a gente fala, viu? Lembra a gente depois, tá? Lembra lá depois. Mas, gente, programa de hoje falando sobre esse tema, família, entre família, falando das famílias que têm um propósito. Todas as famílias têm um propósito e muito especial. Como o pastor Aleixo bem introduziu para a gente aqui o assunto, né? O propósito de Deus, Deus é uma família, né? Isso eu achei sensacional. E falando em família, a gente tinha prometido trazer uma família que segue esse propósito de Deus aqui na Terra, mas eu quero convidar primeiro o pai dessa família, que é o Levi. Já convido para vir aqui, vamos receber o Levi Matos. Olá, Binal, Grande Levi. tudo bem? Bom estar contigo, Como viu? vai, Pode ficar à Levi? vontade. Obrigado. Bem-vindo. Levi, Obrigado, conhecido Levi. como E olha, tio Levi também, viu? Então, porque assim, o assunto é família, família com propósito. É tio do Abinal. Aí agora, Juninho. Ai, Juninho, chama de Juninho. E ele, oi, tio, bom dia, tio. Pois é, família. estranharam eu chamar o Abinal de Juninho. Olha, eu tentei, viu? Eu tentei lançar essa campanha, mas não me ajudaram. Aí fica no Abinal, mas tinha que ser Juninho. Mas veja bem, Darlene, caso, nós faz muito levamos anos para aprender a falar a palavra binal. Agora a gente vai precisar aplicar isso, né? E o crachá? Como é que tá ali? O crachá do Levi? O crachá aqui está Levi Matos, Aham. diretor. Porque os projetos que Deus nos dá é dele.
ele nos confia a direção. Então, diretor e Rádio Amigos da Esperança, a web rádio. Que maravilhoso. O homem já começa falando de propósito. Falando pra você. né? E até para contextualizar aqui, né? Para a gente entender qual que é esse projeto. Projeto que você tem junto com a família, projeto que é desenvolvido. Você é diretor, né? E é diretor, verdade. E conduz É muito bem. Um projeto de levar Jesus aos corações que tanto necessitam de uma palavra de esperança. Como diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse projeto é da sua família? Esse projeto é um projeto de família, né? Um projeto da nossa família. Deus nos deu essa vontade de estar fazendo uma substituição aos sábados à tarde do trabalho sonário para trabalho missionário. Conta pra gente como é que você começou. Porque assim, você estava lá vivendo de alguma forma antes do projeto, né? E como é que foi esse começo, o desenvolvimento? Parece que também tem um vídeo aí, algumas imagens. Se der para ele falando enquanto as imagens passam, mas a gente pode te ouvir. Pastor Aleixo, eu contar como tudo começou é muito difícil. Eu posso resumir. Tudo começou quando eu era muito criança, que eu acompanhava um evangelista da nossa família chamado Abinal Silva. Ele ia fazer aquelas conferências, colocar aqueles vídeos, slide, que falava assim, o projeto educacional ilustrado apresenta para vocês tesouros da fé. E eu, quando criança, acompanhando aquela situação toda, já foi dentro de mim, criando um desejo de fazer o mesmo. Então, aí tudo começou. E aí você agora com a Muito sua tempo, esposa... quando criança, né? E você agora com a sua esposa pensou em aplicar isso para o seu núcleo familiar. Isso, trazer isso para a família, para compartilhar com o nosso semelhante aquilo que a gente vive. Então criamos um projeto chamado Pôr do Sol Novo Dia, a alegria que contagia, que é o culto de sexta-feira para o sábado, conscientizando as pessoas que quando o sol se põe, um dia termina e um novo dia começa. E que o sábado é o dia da família. Que lindo. Legal. Tem vídeo aí, produção? Já pode jogar pra gente conhecer mais desse projeto? Já tá aqui no telão. Aqui, tá aqui. Aí é o estúdio da rádio, da web rádio Amigos da Esperança, né? Nas praças, onde... Isso, aí web rádio Amigos da Esperança, nas praças onde a gente leva a mensagem de esperança. Aí foi o dia da inauguração. Aí foi na casa também de amigo, onde convidado nós levamos Maria Fernanda aí cantando, né? Em louvor a Deus, a Raquel Matos, essa figura fantástica, Andrei, né? O Andrei também aí cantando, louvando a Deus. E O tudo isso Daniel sendo transmitido. Sampaio, tudo transmitido ao vivo na web rádio Amigos da Esperança. Então vamos lá, acho que a gente precisa deixar ainda mais claro. O seu projeto trata-se de um projeto de comunicação. Comunicação. Você idealizou Isso. uma rádio Idealizei. que uma leva rádio de um lugar para outro. Isso. Se move para as praças, nas casas das pessoas, Isso. e vai você e a sua família. É isto? É isso mesmo. Eu faço em sistema itinerante, né? Onde convidar, nós estaremos levando a esperança. E a vantagem da web rádio é que o sinal de transmissão é pela internet, não como uma onda de rádio normalmente, né? É pela internet, né? Quando nas praças a gente entra em contato com as empresas operadoras de internet, eles colocam lá uma fibra e a gente manda ficha. E eu acho muito legal mesmo, acompanhando, né? O tio Levi, acompanhando algumas lives, essas lives de culto de pôr do sol, né? Pôr do sol novo dia, é muito legal. Ele convida pessoas, às vezes, para participar também, às vezes leva o pôr do sol para casa de outras pessoas também, né? Outros lugares para fazer o pôr do sol novo dia. No caso do pôr do sol, ele é transmitido pelo Facebook, né? Ele Pelo é transmitido Facebook. pelo Facebook. Aí tem a web rádio também, onde faz. E o legal é que quando ele vai para as praças, o primeiro que a gente viu ali é um palco móvel, né? Isso. Onde já tem toda a estrutura cobertinha, porque se chover, tem tudo, tá tudo guardadinho Ai, e por ali, que a não gente tem não problema. combinou de a gente fazer um especial com ele?
A gente quer falar lá na sua rádio. Já Vambora, A ué. gente é família. A gente já está começando a combinar então, né? Super convidado, já estarei preparando lá para receber vocês. Ai, que Fechou. gracinha. E é legal que ele leva essa estrutura para as praças e convida pessoas que cantam nas igrejas e Aham. tal, para poder envolver talentos novos também, né? Estamos dando oportunidade para as pessoas que cantam, têm vontade de cantar, mas nem sempre consegue gravar uma superprodução, mas a gente sabe que canta bonito, para a honra e glória de Deus, né? Então nós damos esta oportunidade e nós nos sentimos também abençoados com essas pérolas que Deus tem. E é sempre ao pôr do sol? Qual Não, o dia que não é sempre ao pôr do sol. O pôr do sol Novo Dia é feito no estúdio, lá em casa. Ele é um programa. É um aquilo, programa. Entendi. Aqui são 2 programas, né? O Pôr do Sol Novo Dia e a Web Rádio Amigos da Esperança. O programa se chama Mais Amigos. Mais Amigos na presença de Jesus. Que lindo. Vocês estão convidados a participar dos 2 programas. Legal. Eu posso falar do projeto que a minha família tem também? Que, aliás, não é só Tal. da minha família. Eu vou lá para o espaço da TV, que você já sabe que eu vou falar um negócio Então olhando é da para nossa você também. e para o seu coração. Quando a gente fala de missão, e aqui a gente está vendo um testemunho poderoso de missão, e eu falei para você no começo do programa, a gente falou junto que ele ia te provocar, te colocar contra a parede. Missão, ela se divide, e ela divide o mundo todo em 3 grupos de pessoas. Aqueles que vão, aqueles que possibilitam quem vai e aqueles que negam as 2 coisas. Toda a humanidade está nessas 3 categorias. Aqui nós estamos falando daqueles que vão, mas também é necessário falar daqueles que possibilitam quem vai. Eu tenho um projeto na minha família que é do Anjo da Esperança também, porque lá em casa, na hora de pensar em anjo, todo mundo virou anjo, minhas filhas são anjos também. Você está pensando agora, o que eu posso fazer hoje de envolver a minha família na missão e eu posso fazer agora, já? Você pode chamar a sua família e vocês podem combinar de serem anjos da esperança. O que são anjos da esperança? É um projeto que é entregue pronto para você, de você se envolver na missão como aqueles que enviam pessoas para fazerem aquilo que elas precisam fazer. Os Anjos da Esperança são doadores, eles pegam uma parte dos seus recursos financeiros e essa parte ela é determinada pelo planejamento da família. Se você doar R$5, para você ter uma ideia, já é suficiente para que uma revista seja enviada para algumas pessoas. Mas uma só é muito importante e é muita coisa. Jesus viria para salvar um só. Você pode fazer essa organização junto com a família, distribuindo ali, por exemplo, como que os seus filhos podem fazer com a mesada. E pode ser um anjinho da esperança. Faz o seguinte, quer ter mais informações e pensar como você vai fazer isso? Liga e conversa com a gente aqui, conversa com a central do Anjo da Esperança. O telefone é operadora 12 21 27 30 30. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, que também é 12 98 176 6630. Quer fazer uma doação agora? Chave Pix pode ser feito assim, ó, anjos@novotempo.com. Olha que simples, anjos@novotempo.com e você já vai de cara participar de um projeto maravilhoso que há quase 2 décadas tem ajudado muitas pessoas, inclusive eu e você, Darleide. Tá bom, então enquanto você vem pra cá, eu vou para lá, pro cantinho do nosso bate-papo com 2 meninas lindíssimas, talentosíssimas, que fazem parte do projeto, né? Você tá com uma carinha de dizer assim, o que eu tô fazendo aqui? Tá Não, nervosa? eu tô. Dá aqui sua mãozinha. Ai, que bonitinha, tá gelada. E você, tudo bem? Tudo bem. Você é a Raquel e você é a Priscila. Priscila. Você é sobrinha, portanto, primas aqui. E fazem parte do projeto Família, de sair às praças, às ruas com a rádio web e tudo mais que isso significa. Como é pra você, Raquel? Como é que você cresceu nesse ambiente? Como você se encontra nele? Pra mim é uma alegria, porque através dele eu pude desenvolver a minha musicalidade também, né? Então eu tive a oportunidade de cantar. E é uma alegria estar falando, né? Dá um nervoso nas praças, nas casas, mas é muito bom. Você tá com que idade? 16. E com 16 anos, adolescente, você não tem vergonha? Porque eu digo isso porque às vezes chega na adolescência, ai pai, para, não sei o quê. Você não, você vai com sua família, Com a minha e família. sabe o propósito pelo qual vocês fazem o que Sim, fazem. sim. Que bonito. Muito legal, muito interessante. Seus amigos participam? Você convida seus amigos Convido, da escola? eles veem também, muito Acho, legal. acho que eles dizem assim, tem uma amiga talentosa. Tosa. E você, meu amor, não, olha, não se apavore. Ai, Tá bom. tudo bem. Pra mim, eu
Assim, no começo eu tinha muita vergonha, então me ajudou mais assim a conseguir falar em público, né, esse projeto. Eu acho que teve um impacto muito grande na minha vida quando quando eu entrei nesse projeto junto com tipo, meu tio. Que coisa bonita que você mostrou agora. Sabe o quê? Você estava assim, está muito tensa. Quando eu te faço a pergunta, você relaxou, seu rosto relaxou. Sabe o que isso significa? Você está falando de alguma coisa do seu coração, é de verdade. Que vence a timidez para fazer algo que é maior que essa timidez, maior que você. Quem ensinou isso para vocês? De dar significado ao que vocês fazem, fazer de coração, sendo vocês tão jovens. Você está com que idade? 16 também. 16 também. A gente cresceu junto, né? Então, na verdade, o meu tio, que é o pai dela, e o meu pai, a gente sempre teve envolvido, fazendo os cursos familiares, estando na casa uma da outra, crescendo junto. Então, acho que isso influenciou bastante. E a nossa família também, né? Uma família muito unida, muito junto, programas da igreja, então isso é muito legal. Em tempos em que se diz que os jovens estão um pouco dados à religião, à fé, ver vocês, duas adolescentes, aos 16 anos de idade, serem envolvidas assim com amor, com paixão, com interesse, é muito inspirador, viu? E considerar que o seu pai e a sua mãe semeou-se no seu coração, seu pai e sua mãe no seu coração também, para amar a Jesus. O que vocês dizem sobre amar Jesus e tornar isso público, sendo tão jovens? É uma coisa que a gente aprendeu em casa, né, primeiramente. É uma coisa que a gente, desde criança, a gente aprendeu, a gente recebeu muita instrução do nosso pai, da nossa mãe, e agora a gente está tornando isso público. A gente está né? seguindo o exemplo deles. É uma Olha coisa... isso. Essa é a ideia, né? De que a coisa aconteça naturalmente, sendo semeado em casa, né? Semeado em casa e dando frutos. Fica para você, pai e mãe, considerar isso. Que caminho eu sigo para, junto comigo, trazer os meus filhos? E como é que eu torno isso possível, se não um ambiente de muito amor, de muito carinho, de muito respeito? Porque me dá a impressão de que não é uma coisa que os pais obrigaram. Impõe, né? Sim. É uma coisa normal, uma coisa natural. A gente só tá vendo e seguindo eles. E a gente se diverte junto. Diverte, também, porque é uma muita coisa história, natural também. É leve, não é uma religião pesada, uma religião difícil, em que vocês tenham obrigação de estar ali. Quem mais participa, além de vocês duas adolescentes? Meu pai. O pai dela. E ele não pôde vir dessa vez, mas ele também participa. Ó, você pode tomar um chazinho, que eu já ia derramando o meu. Toma um chazinho para ficar mais tranquila, mas eu olhando vocês ali no vídeo, joga a Priscila? É Priscila. Perdão, Priscila. Joga a Priscila aí no vídeo. Joga. Ai, como você é linda! Cadê o sorriso lindo? Bonitinha. E a Raquel também. Olha lá, Raquel, que bonita. Queridas. Meus amores, fica, como eu disse desde o comecinho, inspiração. Duas adolescentes seguindo os passos dos seus pais, da sua família, que você pense nisso de verdade, de ser como pai e mãe inspiradores para os seus filhos e que a família exista com o propósito de agradecer a Deus por existirmos para a glória de Deus. Abinal. Fantástico, né, Darleide? E só antes de puxar o intervalo, ressaltando aqui, né, o que a Priscila e a Raquel comentaram, que a família, né, a família Cabral, né, a gente até tem um grupo da família lá, e às vezes a família faz alguns encontros, que até o tio Levi mesmo que promove, alguns encontros da família, e não são encontros assim só para festar e tal, não, são encontros que são de cidades diferentes, estados diferentes, se encontram para poder fazer uma programação evangelística, né, em meio à comunidade, ou aluga um espaço, ou não a praça mesmo, e faz todo um movimento ali, é muito legal mesmo, viu? Fica aqui o convite para você também, tá? Ó, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, eu quero ver na prática, né? Quero ver na prática essa web rádio funcionando. E ele trouxe, viu? Na carretinha, trouxe ali essa web rádio para a gente conhecer um pouco a estrutura que é levada às praças. E a gente volta já. Estamos de volta e desse programa que tem tudo a ver com você e comigo, que são os propósitos que Deus colocou na nossa família e como a gente se entrega a esse propósito. A gente viu uma família que fez isso, pensou, planejou e está executando
E, Darleide, uma coisa que se destaca é que eles estão felizes fazendo isso. Isso é muito interessante. Quando eu conversava ali com as meninas, né, que são 2 primas, que já crescem nesse ambiente de família que está envolvida com algo para além do ambiente de casa, né, e vai levar para fora o que eles acreditam. E aí eu te faço pergunta sobre qual é o significado de famílias que identificam os seus valores e tornam estes valores até tradição. O que dizer? E acho que isso é o legal quando a gente fala de herança, né? Eu mencionei isso no primeiro bloco, porque quando você olha para a herança na Bíblia, que aparece na primogenitura, o que entrega-se é a função. Você vai fazer o que eu continuei fazendo. E é interessante que no passado, Darleide, isso gerava até nome para a família. Por exemplo, nós temos hoje aí os Ferreiras, os Pereiras e muitas pessoas que têm o nome daquilo que os pais faziam e entregavam isso. Mas isso não é diferente de quando a gente fala do povo de Deus. Você tem a família dos profetas que entregavam e a gente tem essa missão. Tudo começou com Abraão. Deus chega para Abraão e falou assim, a sua família vai abençoar todas as famílias da terra. Então, não é uma novidade, é entregar-se de fato para isso, né? A gente vai vivendo o propósito. E quando a gente não procura a nossa própria felicidade, a gente acha ela de maneira muito mais fácil. Eu acho isso extremamente necessário, de que nós, enquanto pais, principalmente os pais, os avós, tenhamos essa ciência. O que é que nós estamos semeando enquanto valores para os nossos filhos, para que quando nós não mais estivermos aqui, eles deem continuidade àquilo que a gente chama de legado. Nós somos legado de Abraão. Isso é lindo. Nós vamos lá para fora dos estúdios chamar o Abinal, que está lá, e vai mostrar para a gente a web rádio itinerante, não é, Abinal? Conta para a gente. É isso mesmo, Darleide. Continuando, né, nesse legado que vocês estão comentando aí no estúdio, sensacional, né? Olha aqui onde é que eu tô. Mostra mais de longe, ó, em frente ao prédio dos estúdios da TV Novo Tempo. E olha só ao meu lado aqui, a web rádio Amigos da Esperança. Tô aqui junto com o Levi, que a gente estava aí há pouco no estúdio. Levi, mostra pra gente como é que funciona a web rádio Amigos da Esperança nas praças das cidades. Mostra pra gente um pouquinho como é que tudo funciona. Até a câmera pode aproximar um pouquinho mais e mostrar um equipamento que eles têm aqui, que tudo isso daqui é desmontado, vai dentro daquela carretinha que a gente vê ao fundo ali. Essa é a carretinha, o carro tá ali ao lado que vai levando também, ali a equipe, né, que acompanha. Daniel no piano, né? A gente acompanhando ali, esse é o Daniel. As meninas que acompanham junto ali também vão cantando, vão animando o pessoal. O carro que conduz a carretinha, então, e monta essa estrutura no local e a rádio funciona assim. Vamos lá então, Levi, como é que funciona a web rádio? Pode soltar. Vamos lá, Abinal. A web rádio Amigos da Esperança, nas praças, funciona mais ou menos assim. A vinhetinha para você. A Rádio Amigos da Esperança está no ar com a programação preparada com muito carinho para você. O nosso site é www.radioamigosdaesperança.com.br e no Google Play você nos encontra digitando Web Rádio Amigos da Esperança. Baixe o nosso app e seja bem-vindo. Web Rádio Amigos da Esperança. Amizade e esperança na mesma sintonia. Amizade e esperança na mesma sintonia. Eu já aproveito para mandar um abraço para você do Facebook que sempre está nos acompanhando. Da Visão, um grande abraço. E a todos. Estamos aqui realmente na rede Novo Tempo de Comunicação, participando do programa Entre Família. Com gratidão no coração, está presente aqui o Daniel Sampaio, é o músico que nos acompanha, conforme eu falei. Nós damos oportunidade aos talentos que Deus tem nos concedido. Daniel Sampaio, Raquel e Priscila aqui. E diretamente daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação vai o meu grande abraço. Muito bem, e é assim, e a música entra, mas tem alguém que fica nos bastidores também. A gente falou que é a família toda. E olha aqui, ó, quem fica na parte das câmeras é a mamãe, é a Josi. Tudo bem, Josi? Tudo bem. É uma alegria estar aqui e eu só fico aqui atrás das câmeras só. Escondidinha atrás das câmeras. Isso aí. Não gosta de aparecer muito, não mas... Não gosto muito de aparecer, só fico por trás. Faz eles aparecerem. Faço. Eu tento, né? Muito bom, Josi. E é isso, gente. A gente volta para os estúdios aí.
Sei que o tempo está um pouquinho corrido, mas daqui a pouco eu volto com o Levi em um outro local muito importante também, que tem feito a diferença na vida de outras pessoas. Você vai conhecer daqui a pouquinho. Volto com vocês. Faltou as meninas cantarem e o moço tocar. Foi pouco, gente. Queria ver mais, não é? Sabe uma coisa que Vamos lá fora. Vamos lá para fora. Mas veja, eu estava aqui ouvindo pensar e pensando, pastor, é de uma simplicidade tão grande assim. Por que eu entendo isso na simplicidade como um valor divino? Porque, assim, tem pessoas que com seu talento, seus dons, sua capacidade, enfim, tem medo, não se lança. O que vão dizer de mim? Vão me criticar? Não, ele não, essa família não estou nem aí se eu tenho a melhor voz, se eu estou preparado, se eu sou locutor. Ele não, ele é uma pessoa que só quer falar do que ele crê e do que ele acredita que pode abençoar. Isso faz tanta diferença. E missão, propósito, é de gente simples para pessoas simples. Porque se a gente for pensar na complexidade da vida e tal, mas tem algo que nos iguala, como qualquer outro, como mais que qualquer outra coisa. Todos nós sofremos. Você pode sofrer com $1 milhão na conta e pode sofrer com nenhum, mas todos nós sofremos. Nós temos angústias em relação aos nossos filhos, por exemplo, nós temos decepções. Então, você atingir algo que atenua o sofrimento do outro, não importa como você vai fazer. E se todos nós fizéssemos alguma coisa, se todos nós colaborássemos, se todos nós nos envolvêssemos com a família que temos, com a família que somos. Não tenho recursos. Eu precisaria ter uma carreta para sair pelo Brasil. Ele sai com um carro pequenininho ali. Eu precisava ter um som, eu precisava ter conhecimento, dominar a tecnologia. Não, a esposa liga um celular, transmite pelo Facebook. Ele domina ali a tecnologia do modo que consegue e as filhas se envolvem, canta e o outro toca e chama um amigo. Ou seja, você expande a sua família para essa família fazer a diferença. Eu volto a dizer, a palavra de hoje é inspiração, que você se inspire a fazer a diferença com a sua família. O que você faz? Eu sei fazer pão, meus filhos sabem fazer pão. Vamos fazer um pão missionário? Eu já fiz uma matéria sobre isso para o Anjos da Esperança, inclusive. Uma mãe que fazia pães, colocava versos bíblicos nos pães e amarradinho ali por fora, e aquilo se espalhava pela comunidade. Leva lá o pão para fulano, daqui a pouco eles estavam vendendo para continuar a produção daqueles pães. Então, o foco não era a venda, mas precisava de tanto que aumentou a possibilidade de as pessoas receberem aquele pão, com a família toda reunida com um propósito. Eu quero que a palavra de Deus chegue à vida de alguém que tenha fome da palavra de Deus. Então de novo, motivador ver o trabalho dessa família e que seja também motivador para você. Uma coisa legal de a gente pensar é assim, a gente pode dar uma definição bem didática, né? Sem ter muita pressão nos termos, que é a diferença de talento para dom. Deus coloca habilidades para a gente, e algumas são desenvolvidas, e outras Ele dá, sim, sobrenaturalmente. Mas talento, a gente já convencionou pensar que é o que está à sua disposição. Então, se você tem R$1 na carteira, você tem um talento. Se você tem 2 mãos, você já tem um talento. Moisés, ele recebeu uma pergunta tremenda. O que você tem na sua mão? Aí Moisés falou, um cajado. Para Deus é suficiente. Que lindo. Amores, vem aqui comigo agora, porque eu quero lembrar para você do que nós temos feito sempre, sempre, sempre aqui. É um convite para você cuidar da sua saúde mental. Não adianta você me esconder. Eu sei que você anda ansiosa, não dormiu direito na última noite. Eu sei que você anda deprimida, você aí do lado anda deprimida. Estou falando com você. E aí você não sabe mais o que fazer, você tenta esconder daqui, esconder da colar, e a quem que eu falo, a quem que eu pergunto. Não quer ir no psiquiatra, não quer ir no psicólogo, não quer ir em lugar nenhum, não quer nem ligar pra gente. Não, a gente precisa conversar sério, não é possível uma coisa dessas. Eu estou dando a você a oportunidade de você ligar agora pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Mente Feliz, uma mente saudável, uma mente satisfeita. Em você buscar agora ajuda pedindo a revista Mente Feliz, já vai ser toda a diferença para a vida. Eu poderia oferecer para você qualquer uma das nossas outras revistas. Tem Fique Leve, tem Entre Família, tem Sentimentos, tem essa que é aqui do meu coração, é meu xodó, é claro, meu xodó. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Mas a bola da vez é essa aqui, ó, Mente Feliz,
para você estudar sobre ansiedade, depressão e como sair da ansiedade, da depressão, como você resolver problemas familiares. Mas como assim, Darlene? Tem receita de bolo aí? Não, tem um caminho para você seguir. E acredite, além da psicologia, além do conhecimento humano, de maneira prática, já ofertada a nós, porque nós nos ajudamos uns aos outros, obviamente. Mas o tom da conversa é o que Deus tem de interesse para que você tenha saúde física, mental, espiritual, para isso se desdobrar nos seus relacionamentos, para a vida. É hora de viver melhor. Chega de chororô, chega de ficar infeliz, chega de ansiedade e depressão. Chegou a hora de você viver bem, mente feliz. 0 operadora 12 21 27 31 21. Até derrubei. Nós vamos para o intervalo, produção. Nós vamos de volta agora para o Abinal. Depois eu conserto isso aqui. Como é uma mente feliz, né? Uma mente feliz vai para a bancada. Não é? Derruba tudo. Não é? É meu interesse que você ligue pra gente. Fica lá, porque eu tô falando um negócio muito mais sério que isso. Não é? Abinal, volta pra cá, né, Aleixo? Se Abinal sair do estúdio, fica dando voltinha. Oi, volto. Volto pra cá, viu? Darlene, você pediu música, então a gente traz música, Darlene. Eu volto pra cá, ó. Com essa estrutura aqui, a gente tem que aproveitar, não é mesmo? Então vamos lá, música. A Raquel canta, né? O Daniel toca. E a gente vai ouvir um trechinho de uma música para saber como é que acontece nas praças aí, viu? Eu vou deixar a Raquel cantando, enquanto vocês vão aí tocando direto do estúdio também, tá bom? Tá Raquel, bom. contigo. Fui pensando como explicar o amor de Deus. Entre livros e canções tentei me esconder, mas sabia que algo bom iria acontecer. Eu sempre o esperei, mas já estava aqui. Caminhando neste mundo vou, com saudade de Jesus estou. Falta pouco tempo pra chegar, ansioso estou a esperar. Caminhando neste mundo vou, com saudade de Jesus estou. Falta pouco tempo pra chegar, ansioso estou a esperar, a te esperar. Essa é a Tanto rádio. tempo esperei, tentando encontrar uma forma diferente pra me expressar. Eu me lembro bem, o céu mudou de tom. Aprendi a enxergar além. Posso te sentir, sentir o seu calor, o seu carinho em teus braços de amor. Caminhando neste mundo vou, com saudade de Jesus estou. Falta pouco tempo pra chegar, ansioso estou a esperar. E caminhando neste mundo vou, com saudade de Jesus estou. Falta pouco tempo pra chegar, ansioso estou a esperar, a te esperar. Maravilha, sensacional, né? Volto com vocês aí no estúdio. Ai, que gracinha. A Raquel manda bem. Manda, E é desenvolta mesmo. Parabéns, Raquel e família. Você viu que é legal? Bonito. Quando colocou ela na praia dela, É, eu tô à vontade comigo mesmo e foi muito bom. é. Muito bom. Eu dizia, não sei se você ouviu bem, quando ela ficou na praia dela, Que a música. que é a música, não tem nada que impeça e fique à vontade com isso. E como isso é importante para o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Coloca ele no habitat que Deus haja e ele sinta bem. Muito bom. Perceber os talentos, identificar os dons que Deus nos dá. Intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, ainda inspirados, e eu estou certa de que hoje você decide. Pode aproveitar o pôr do sol, o culto ao pôr do sol, pode aproveitar esse sábado para reunir a família e pensar o que nós podemos fazer juntos como família para levar o reino de Deus ao coração de outras pessoas. Intervalo, nós já voltamos e eu já estou sabendo que o Abinal vai ficar aí pela rua, vai trazer mais novidades por aí, aqui com a gente no seu Entre Família. Até já!
Amores, vem aí a nova temporada do programa Retratos. A partir de amanhã, às 4h30 da tarde, o programa Retratos vai documentar a vida humana, as lutas, conquistas, a capacidade de superação. Nessa nova temporada serão percorridos os estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Paraná, em busca de pessoas que conseguiram transformar a sua vida com a ajuda da ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. O programa vai apresentar biografias de cidadãos considerados invisíveis e que tiveram sua dignidade restaurada. Coisa linda! Você não pode perder. É amanhã, sábado, às 4h30 da tarde, aqui na TV Novo Tempo. Ao longo dessa temporada, você vai acompanhar algumas novidades também. Entre elas, uma nova apresentadora que está chegando. Fica a dica para você, então, amanhã, sábado, às 4h30 da tarde. Mais um programa sobre quem nós agradecemos aos Anjos da Esperança, que nos ajudam a pôr o pé na estrada e trazer material para ser inspirador e transformador para a vida de milhares de pessoas que nos acompanham. Obrigada a você que é Anjo da Esperança. Falar em Anjo da Esperança, acho que o Abinal está por aí, né? Por aí. Damião, ele entrou no modo Lucas. Verdade. E agora o já está aqui, ó, em outro lugar. Fala, Abinal, onde é que você está e está fazendo o quê, Abinal? Pois é. Falando em Anjos da Esperança, adivinha onde é que eu tô? Eu tô aqui, ó, no espaço do Anjos da Esperança, onde acontece o atendimento. Quando você liga para cá para tirar dúvidas, quando você entra em contato para se tornar um Anjo da Esperança, é esse pessoal que tá por aqui, ó, que atende você. E sabe por que eu tô aqui? Porque o Levi, a gente conheceu um pouco da história dele, as formas que ele usa para poder evangelizar, falar de Jesus para tantas pessoas, mas o Levi não consegue, às vezes, chegar do outro lado do mundo, o Levi não consegue alcançar o Brasil inteiro. Levi, conta pra gente qual é a outra forma que você utiliza para falar de Jesus, onde você não consegue chegar. Abinal, é com um prazer muito grande que eu falo através dos Anjos da Esperança. Além de todos os recursos usados, que eu tenho usado, ainda falta força. Aí sim, eu sou Anjo da Esperança, sou Novo Tempo e sou feliz. E benção, olha que coisa boa. Inclusive, olha aqui, ó, quem tá chegando por aqui, J. Terres, tudo bem, meu amigo? Tudo certo, né? Melhor ainda em ouvir a história do Levi. Eu quero até ficar perto dele. Isso, por favor, chega para perto do Levi. Tem que falar perto do microfone também, né? É um prazer ter o Levi representando aqui os Anjos da Esperança e conhecer a história dele, o ministério dele, né? E saber que pessoas como ele mantêm tudo que a gente tem aqui, né, Abinal? Verdade. A gente pode ter o Entre Família, a gente pode ter os nossos guias de estudo, a gente pode ter outros conteúdos, sonhar outros sonhos, graças às doações de Levis espalhados por todo o Brasil. E, Levi, muito obrigado por você ter vindo aqui na Novo Tempo, por ter conhecido aqui o Anjo da Esperança. E olha, eu quero fazer um convite. Por favor, vamos encerrar com esse convite especial. Hoje a gente vai contar, vem aqui, Levi. Hoje a gente vai gravar a história do Levi, para que você em breve possa conhecer com mais detalhes ainda, né, no Anjos da Esperança, a história desse Anjo da Esperança aqui, né, que veio lá de Mandaguaçu, no Paraná, e tem um ministério lindo. Eu vou gravar com ele e logo você vai acompanhar no programa Anjos da Esperança a história do Levi. Que maravilha. Até aproveitando o Jota que está por aqui. Ô Jota, como é que é para você que recebe tantos testemunhos, recebe tantas histórias dos Anjos da Esperança, né? E eu já apresentei algumas vezes o programa Anjos semanalmente ali, que são, né, de segunda a sexta, segunda a quinta e aos domingos também, né? E quando a gente vê alguns testemunhos, a gente imagina, a gente para e começa a pensar, né, gente, olha as formas que Deus usa para poder alcançar as pessoas, né? Às vezes um cachorro que bateu a pata ali no controle, pá, ligou na TV Novo Tempo. Mas para a TV Novo Tempo estar no ar e levar essa mensagem, tem os Anjos da Esperança, né? Como é que é para você receber tantos testemunhos assim? Eu sempre digo, Abinal, que o meu coração fica quentinho quando a gente escuta essas histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por um milagre, né? Que a gente não consegue entender como que a pata de um cachorro, às vezes um sinal que estava mal sintonizado, sintoniza na Novo Tempo. Mas a gente sabe que é o poder de Deus que transforma e que usa a Novo Tempo como instrumento. E eu, como colaborador, como você, como todo mundo que trabalha aqui na Novo Tempo, quando escuta essas histórias, a gente fala, é por isso que eu trabalho.
É por isso que eu estou aqui na Novo Tempo. É por Levis que a gente trabalha aqui para levar a mensagem da esperança e uma qualidade de vida, né, para outras pessoas. Então, o meu coração fica aquecido cada vez que eu escuto uma história de transformação de vida. Que maravilha. Então fica aqui o convite para você, que ainda não é um anjo da esperança. Faça parte dessa grande família que tem alcançado tantas pessoas para pertinho de Deus, trazido paz a tantos corações, trazendo felicidade para mentes muitas vezes tristes aí. Seja um anjo da esperança, entre em contato com a gente. Telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Se preferir, pode já fazer uma doação agora mesmo através do Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, tá bom? Seja você também um anjo da esperança. Levi, aquele recado aí para o pessoal que está lá do outro lado, que ainda não se tornou anjo da esperança, o que a gente fala para esse povo aí, Levi? O recado é muito especial. Eu estarei aumentando a oferta que eu já faço aos anjos da esperança. Seja você também um anjo da esperança. E é isso, minha gente. Eu vou voltando com vocês aí do estúdio, mostrando mais uma vez. É esse pessoal aqui que atende você quando você entra em contato com a gente aqui. Então, vai ligar hoje? Vai ligar agora? Agora? Então tem gente para te atender agora, tá bom? 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Seja você também um anjo da esperança. Eu volto aí, Darleide, Pastor Aleixo, tá com vocês agora. Obrigada, meu amigo. E que coisa bonita, não é, Aleixo? O Levi e a sua família, eles investem em recursos próprios para ser um anjo da esperança lá, mas ele não dispensou de ser um anjo da esperança com a gente. Porque a Novo Tempo vai onde ele não consegue ir, ou seja, ele trabalha nas duas frentes. Eu faço daqui e apoio vocês a fazerem daí, porque isso é unidade e união para a gente chegar ao fim de cumprir o propósito que Deus nos entregou como família na terra e de pregar o evangelho a toda tribo, nação, língua e povo, a começar pelas praças onde ele leva a sua rádio, né? E é interessante pensar que eles se uniram e a maneira como eles estão organizados e como eles se revelam falando. Você tem uma sobrinha, uma filha que cantam, então eles são comunicadores, tal, e você pode perceber que o Levi é da genética do Abinal, né, que são comunicadores. Mas você pode ter uma outra habilidade. Exato. Ser apaixonado por uma outra coisa. Por exemplo, a Darleide falou aqui do Ministério do Pão. É muita gente faminta, gente. É muita gente com fome. A gente não pode passar o tempo todo sem colocar as outras pessoas no centro. Quando a gente olha para a maneira como Deus disse que a gente deveria organizar a nossa família, o outro sempre está no planejamento. Quando ele fala assim, quando você se reunir, você deve ofertar. Ofertar é colocar o outro no projeto financeiro. Você ouviu aqui no nosso programa, principalmente, muitas vezes falando sobre recuperação financeira, projeto financeiro. Você pode falar assim, vou sair do atolado. Mas se não tem ninguém nesse projeto, ele ainda não é um projeto do Espírito. Não tem ninguém além de você, né? Além de você, não existe nenhum projeto bíblico que se feche em você. Não tem nenhum. O sistema de ofertas em Israel está dizendo, a primeira coisa que entra quando você pensa no seu orçamento é o outro. Sempre. Quando eu vou colher, o outro está no projeto de colheita. Qualquer coisa. Você vai fazer uma faculdade, só tem você nesse projeto, ele está errado. Como era no projeto de colheita? O que caía para fora da plantação... E olha que era para o outro. É sistêmico, né? Você não vai depender só do projeto familiar. Se o terreno é quadrado, e quase todos são, a colheita tem que ser redonda, para que os cantos sempre sobrem. E aquele canto era da viúva, o canto era do migrante, o canto era do órfão. E ele vai lá. E é uma coisa muito interessante, porque não é assistencialismo. Ele tem que ir lá colher. Então, se ele consegue trabalhar, ele trabalha e colhe. Então, ele tem uma condição para que todo sucesso seja o sucesso de alguém. A minha colheita foi farta, vai ser farto também para o outro. Interessante. A propriedade é sua. O direito de propriedade é dado por Deus, mas ela não é só sua. Era daqueles que não têm propriedade como você tem, não têm bens como você tem. É interessante, né? Porque o absoluto da propriedade é sempre divino. Então, a ideia de que você é um administrador do absoluto da propriedade de Deus, ele é muito forte. Então, assim, Deus me deu essa terra, porque tem aquela impressão muito forte. Eu não tinha nada no Egito. Então, toda a terra é herança do Senhor. Deus me deu essa terra para eu abençoar outro. Então, não se fecha em Abraão. Todo o processo é abençoar o outro. Hoje eu tenho o quê? Então, eu tenho uma habilidade, eu celebrei, Senhor, obrigado por esse diploma que eu consegui, obrigado pelo carro que o Senhor me deu. A gente fala muito obrigado, obrigado, e aí Deus pergunta, então,
Para quê? Muitas vezes a gente se comporta como pergunta quando Deus nos estabeleceu como resposta. Que lindo. E eu lembrei do Levi, o Levi começou aqui com um crachá, né? Ele diz assim, o projeto é de Deus, eu só estou aqui dirigindo, né? Administrando. Perfeito, perfeito. Fantástico. Tem interação com a gente, o WhatsApp na tela. Vamos lá, Alice Ribeiro diz, boa tarde, aqui eu faço uma sopinha deliciosa, coloco em marmitas e saio com a minha família para entregar nas ruas. É um momento maravilhoso entregar e orar junto com estas pessoas. A Alice com sua família servindo. A gente tem uma dificuldade, a Alice lembrou algo muito importante, quando é transformar os nossos filhos em pessoas altruístas. Dificilmente nós vamos encontrar com uma família que não enfrentou esse desafio. Pode ser que você não esteja convivendo com um adolescente egoísta, mas ele não é porque você enfrentou isso antes dele se tornar egoísta. E agora, imagina o desenvolvimento dessas crianças. Como que é a ideia de mundo que eles têm, como que eles se relacionam com o outro, né? A gente fala da geração mimimi, o pior mimimi é mi, né? Tudo eu. Esse é o pior de todos. É verdade. Muito bom, mais Legal, uma. parabéns, Alice. Parabéns. Josué Almeida, que Deus continue usando essa família. Espero que eles estejam ouvindo isso, a gente vai transmitir a mensagem. E já está me inspirando a seguir o exemplo deles com a minha família também. É o que nós falamos antes, legado, inspiração, provocação também, porque não te provocar, repensar o modo como você tem gerido a sua família, né? Então é uma provocação espiritual profunda. Profunda, um exemplo. Paulo falou para Timóteo, sê tu padrão dos fiéis. Um dos textos mais assustadores nesse sentido da Bíblia é Hebreus 12. Porque Hebreus 12 começa assim, visto que temos a nos rodear tão grande número de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí eu pergunto, quem são essas testemunhas? São seres não caídos? Não, as testemunhas são aquelas pessoas descritas em Hebreus 11, que enfrentaram tudo. E aí depois que Paulo fala de Hebreus 11, que a gente chama da galeria de heróis da fé, aquele monte de sofrimento que eles enfrentaram, e fala, essas são as testemunhas. Ou seja, você vai chegar para um Paulo e falar assim, não deu? Né? Não é? Nós vamos enfrentar esse monte de gente que está fazendo isso em todos os lugares do mundo e falar, não consegui porque estava chovendo quando eu pensei. Não tem como. Eles estão encostando a gente na parede. Eles conseguem, né? Por isso que Deus usa os fracos. Ele era fraco, e agora? Né? Os incapazes, e todos nós estamos nessa categoria. É isso mesmo. Tem mais produção. Então vamos mais uma. Agora, Genivaldo Souza, boa tarde. Aqui minha família toda participa da Missão Caleb. Já está no calendário da família. Missão Caleb é um projeto da igreja que, na verdade, já é uma realidade há muitos anos, acho que mais de uma década, enfim, bastante tempo, em que, em períodos principalmente de férias, os jovens são levados a ir à comunidade, servir. E isso é a família de Deus também salgando a terra, ou temperando a terra, iluminando a terra. Propósito bonito demais. E legal, porque a gente fica pensando assim, o que eu vou criar, qual o projeto que eu vou desenvolver? Pode ser que não seja o seu caso, né? Existem projetos que já estão desenvolvidos, você só se entrega a eles. E leva a sua família para fazer junto. Mas eu vou repetir, leve a família, porque se eu como pai ou como mãe vou me integrar assim, totalmente para aquele projeto e isso gerar no meu filho uma concepção de que o plano, o projeto, a missão está me retirando dele, isso pode gerar um efeito contrário. Fala, cadê meu pai que nunca está aqui? Leva ele junto também, porque daí ele vai entender inclusive a sua ausência. E tá aí na tela, Missão Caleb BR, para você seguir no Instagram, conhecer mais. E isso é muito importante, que o pastor Aleixo acaba de dizer. Tem projetos que nós criamos enquanto família, como a família do Levi. Mas tem projetos que já existem e você pode só entrar e participar, fazer a diferença. E, gente, quando a gente pensa de envolver a família, principalmente os filhos, é dar aos filhos um significado de existir. É dar a esses meninos uma consciência de que é coletividade, não são apenas eles. Porque nós, pais, caímos no seguinte erro. Nossos pais talvez não nos deram que hoje nós nos matamos para dar aos filhos, porque nós não tivemos sapato, roupa abundante, tecnologia A, B ou C, enfim, essas que a gente quer entregar, dá para os filhos. Aí a gente fica assim,
esses meninos estão muito mal acostumados, estão muito mimados. Esses meninos só pensam neles. Ué, mas fomos nós que só pensamos neles. E deixamos que eles só enxergassem a si mesmos para receber. Então, isso é envolvimento. A missão Caleb é envolvimento, mas eu penso que a gente deve colocar isso na base da educação. Caleb é para adolescentes. O que a gente faz com as crianças? Como é que a gente envolve as crianças, pastor? Acho que isso é a pergunta de milhões. É uma coisa muito importante. Eu quero fazer um projeto, então eu preciso pensar no perfil da minha família. Vamos seguir o exemplo de Jesus, que ele é perfeito. Ele pensou e chamou 12. E agora ele prepara um plano que 12 façam. Então, muitas vezes, quando os discípulos tiveram pensar assim, vamos fazer tal coisa, ele falou, não, isso aqui não é essa fase. Essa coisa vai acontecer quando vocês forem 5.000. Quando vocês estiverem em outro nível de maturidade, agora nós vamos fazer coisas que 12 façam. Meus filhos têm 4 ou 5 anos. Qual é o plano? Um plano que uma pessoa de 4, 5 anos possa estar plenamente envolvida. E isso é muito importante, pensar no perfil. E é muito importante, Darlene, de reforçar o que você acabou de dizer. Se começar rápido, você tem muito menos problemas para fazer essa inserção depois. Porque já está habilitado, ele já está acostumado, ele já vê a vida dessa forma. Crianças que começam fazendo, isso é muito legal. Tem 2 famílias que se destacam e eu gosto muito de pensar nelas no livro de Josué. Mas eu queria que você pensasse numa historinha para você aplicar ela. Eu escuto ela desde quando eu era criança e é minha mãe que me contou. Ela disse que 2 costureiras estavam juntas conversando enquanto elas estavam consertando as calças dos maridos. E uma estava falando para a outra, minha vida está muito triste, é uma desgraça, meu marido está sempre cabisbaixo, os meus filhos são todos problemáticos, e elas estavam conversando e ela falava de muitos problemas, ele tenta fazer as coisas não acontecem. E a outra falava assim, olha, eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho a louvá-lo, Deus tem sido muito bondoso para conosco, a gente tem vivido lutas, mas estamos vencendo todas. Quando uma terminou de falar com a outra, ela falou assim, já terminou de costurar? Ela falou, sim, já costurei os joelhos da minha calça do meu marido, ficou bom. E você? Sim, também costurei a parte de trás dos bolsos, também ficou bom. Quando a minha mãe contou essa história, eu fiquei pensando, aí depois ela aplicou fácil. Enquanto uma costurava os joelhos que estavam desgastados de tanto encostarem no chão, a outra costurava os bolsos de trás que estavam desgastados de tanto ficar sentado. Às vezes a gente acha que é a luta que vai nos fazer mal. Mas a questão é qual luta é. Deus falou assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, não é o jugo que está nos fazendo cansados, porque ele nos ofereceu outro jugo. O problema é viver carregando o jugo errado. Essas 2 famílias que eu disse para você, elas se destacam no livro de Josué, e logo no começo, no capítulo 7 do livro de Josué, a Bíblia apresenta uma família, a família de um homem chamado Acã, que entrou junto com o povo de Deus na terra que lhe foi dada como herança. Mas havia uma atividade que eles faziam. A terra foi dada como herança, mas nessa herança alguma coisa eles teriam que fazer. E agora a compreensão deles de missão gerou um enorme problema, porque Acã, envolvendo toda a sua família, olhou para a cidade de Jericó e achou o que de Jericó deveria ser retirado para ele. Não era uma conquista para a missão. A conquista, na perspectiva de Acã, era algo que a família dele ganhava e não nada mais do que isso. E ali ele viu objetos de valor e pegou para ele, quando não era dele. Era de Deus e Deus abençoando o seu povo. O resultado é que alguns milhares de pessoas morreram por causa disso. Acã foi, pela sua perspectiva egoísta, uma razão de mal para todo o povo. No final do livro de Josué, Josué faz um discurso maravilhoso, chamando um povo e disse assim, escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, preste atenção no que Josué está dizendo. Ele não fala, escolhei hoje para qual igreja você vai. Isso está envolvido em uma parte muito importante da nossa vida, mas ainda não é essa a pergunta mais profunda que ele fez. Ele não disse assim, escolhei hoje em qual Deus vai ser digno da sua leitura, da sua música. Ele define a relação com Deus com uma palavra, escolhei hoje a quem sirvais. Ele fala da relação com Deus, a relação com a fé, a relação religiosa como serviço. E ele define isso. Ele disse assim, o Deus que você escolheu não é só um Deus que você elegeu para ocupar um espaço.
é o Deus a quem você vai servir e acabamos servindo o que nós colocamos como prioridade. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta que fica para minha família, para a sua, para todas em todos os tempos é: essa relação que eu tenho com o Deus que eu digo ser o Deus verdadeiro, ela está estabelecida sobre qual atividade? Josué disse que ele servia e essa é a razão pela qual a família dele estava junta e unida. Deus nunca deu algo para a gente, conforme nós dissemos o programa todo, que se feche em nós mesmos, mas ele é sempre para o outro. Porque pensa bem algo, e eu vou terminar o programa chamando você à reflexão sobre isso. Quando nós estamos dizendo que estamos agarrados em algo para que a minha família fique firme, é no que eu estou agarrado? Porque nós podemos criar a ilusão de estar agarrado em algo, mas eu estou agarrado em algo que é só meu, então eu estou agarrado em mim mesmo. E se estar agarrado em si mesmo não te faz firme. O que te faz firme é estar agarrado em algo que é sólido e que não é você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando os problemas da minha casa surgem, qual é o propósito que coloca no meu coração como objetivo? Preciso resolver esse problema porque senão a missão não será completada. Preciso resolver esse problema senão alguém vai passar fome. Preciso resolver esse problema senão alguém não vai ouvir de Jesus. Às vezes a gente pensa, não preciso resolver esse problema, só a gente está tendo prejuízo com eles. E aí acaba que a gente amanhã não existe mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje uma família falou a mesma coisa para você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha a quem servir, e sirva, e você vai desfrutar uma alegria que você não experimentará de uma outra forma. Eu posso falar isso, que a Darleide esse final de semana vai para algum lugar servir de alguma forma e a sua filha está aí, alegre por isso, e eu posso dar meu testemunho também, sirva que dá certo. E tem missão dentro de casa também. Né? Nós pensamos uma missão para fora, mas tem missão para dentro. Bom, meus amores, nós vamos continuar sempre refletindo sobre essas coisas. A gente se encontra aqui na segunda-feira, o tema será sobre esquizofrenia. Nós vamos daqui desejando para você um lindo final de semana, um feliz sábado, nos despedindo com o Abinal, o J. Terres e o Levi por ali. Beijo, meus amores, feliz sábado, que Deus os abençoe muitíssimo e até o próximo encontro.